previsão. Um culto ordinário, ele é previsível por natureza. Tanto aqueles que ministram, aqueles que pregam, aqueles que cantam, como aqueles que estão sentados e participando do culto, cada um sabe exatamente o que vai acontecer, do que tem que fazer. O culto ordinário nos permite até fazer uma previsão de como será todos os cultos dessa igreja até o final do ano. Porque já existe um modelo de culto. Já existe uma expectativa sobre um determinado culto. Quando saíram de casa, a agenda do culto já está na cabeça de todo mundo. Primeiro vai o irmão abrir o culto com um texto, depois canta 4 louvores, depois vem a oferta, depois vem a ministração, depois as crianças vão para o culto delas, depois termina com oração, com o culto e com os avisos. Um modelo padrão, ordinário, certinho, um protocolo a seguir. O culto ordinário, ele é totalmente previsível. Totalmente previsível. E aqui ele se choca com outro modelo de culto. Um culto que não estava previsto. Comportamento que quebra todos os protocolos. Que salta as convenções. Os modelos. Que surpreende. Porque é isso que está acontecendo. É o culto extraordinário. Ele não está previsto. Ele não está condicionado às convenções nem às regras. Ele acontece de maneira extraordinária, imprevisível e surpreende, principalmente aqueles que estão acostumados com o culto ordinário, dentro da previsibilidade. E perceba aqui que o principal comportamento daquele que é o principal personagem dos principais dessa história, o texto inicia falando que ele convidou Jesus. Obviamente o texto é muito sintético, ele é muito comunicativo, muito jornalístico, então não entra nas minúcias do que aconteceu efetivamente. Mas de qualquer forma, Jesus foi convidado. E o texto nos apresenta e nos faz refletir nessa noite quem é o convidado e quem que é o anfitrião do culto. Amém, igreja? Amém. Porque no culto ordinário a gente acaba achando que Jesus é o convidado. E no culto extraordinário, Jesus é o anfitrião por natureza. E nós que somos o convidado dele. Porque ele chegou primeiro. Ele já estava aqui. Ele é o anfitrião por natureza. Amém, igreja? Amém. Sabe por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle, e para Ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Porque, conforme João 1, Ele já estava antes de tudo ser criado. E tudo só foi criado por meio dEle. E como fala o profeta, Ele é dono, inclusive, do ouro, da prata, de tudo. Ele é o dono por excelência. E perceba, eu quero chamar a sua atenção para essa postura. Se você tem Jesus como convidado, a relação é uma. E se você compreende, dentro dessa grandeza, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é dono de tudo, criador de tudo, você tem que pedir permissão para Ele. É diferente. Eu tenho que pedir permissão para entrar na presença desse Deus.
outro. O significado da sua presença é outro. Porque se ele é convidado, ele é um hóspede qualquer como qualquer outro. Mas se ele é um anfitrião, ele é o principal da festa. Ele é o dono da festa. E nós estamos aqui por permissão dele. Ele que nos autorizou para estar em sua presença. Porque sem essa autorização ninguém entra na presença do rei. Ninguém entra. Eu lembro do texto de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, quando Moisés fala: Senhor, não me deixe subir e sair daqui sem a tua presença. Não me deixa dar um passo na minha vida sem a tua presença. E Deus responde no versículo 14 para ele. Responde: sim, a minha presença está garantida, para que você descanse. A presença de Deus, entre tantos outros efeitos, nos traz um descanso. Descansar na presença de Deus é deleitar nele, é mergulhar nessa graça, é saber que Ele é o provedor, é saber que Ele vai realizar os desejos do nosso coração, conforme diz o salmista. A minha presença estará com vós, para que você descanse, diz o Senhor. Amados, não vos perturbeis com esse mundo, mas descanse na presença de Deus. Ela está com você, com a igreja, para descansar, para sossegar, para deleitar, para aproveitar esse momento maravilhoso. Amém, amados? No Velho Testamento, os judeus, eles tinham um sentimento. Eles conseguiram compreender a dimensão e a responsabilidade de se estar na presença de Deus. Eles entendiam. Fiquei aqui louvando com um grupo de louvor, com músicas maravilhosas, tua presença, meu Pai. Amados, se a gente entendesse o que é a presença de Deus, a gente entendesse. Se a gente conseguisse compreender o privilégio de falar assim: eu estou na presença do dono do universo, do Deus que criou todas as coisas, que nos amou primeiro, conforme foi ministrado, do Deus que pode resolver o teu problema hoje, que pode fazer uma intervenção milagrosa na tua vida e dar um giro de 360 graus na tua vida, que pode resolver o problema econômico e financeiro do país e do mundo. Se a gente conseguisse compreender essa dimensão, a gente não seria isso. Eu tenho certeza. Por isso que a gente entende, André, por que o sumo sacerdote era tomado por um temor terrível quando ia entrar no Santo dos Santos. Ia se preparar, subir no monte, para se santificar, porque ele tinha dimensão do que era estar na presença de Deus. Ele sabia das consequências do que poderia acontecer. E em Cristo Jesus, amados, Jesus tirou essa exclusividade do sumo sacerdote. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, tirou essa exclusividade. Abriu o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, com a sua morte remidora, salvadora, com a sua graça, e permite pessoas como eu e como você, conforme falou a última música. Quem é o homem? Quem sou eu? Quem sou eu para estar na presença do Todo-Poderoso? A graça dele abriu essa possibilidade. A graça dele permite com que eu e você sejamos em sua presença e ser fulminados pelo seu poder, sem ser esmagado pela sua santidade,
sem ser consumido pela sua glória. Um exemplo muito prático disso, para a gente ter uma ideia, foi quando Isaías, no capítulo 6, ele inicia dizendo: no ano em que morreu, muito obrigado, irmão, no ano em que morreu Urias, ele fala: eu vi o Senhor. Ele fala: ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habita no meio do povo ruim, pecador, terrível. Vi o Senhor. Mas o Senhor tem aquela brasa que coloca, né? Que é a sua graça hoje, que nos acolhe, nos absorve dos nossos pecados, culpa, a sua graça. Por isso que mediante nós temos que mergulhar, como diz a música, nessa graça maravilhosa. Amados, nós vamos falar alguns aspectos importantes desse texto, para que a gente venha entender e tirar nossa consciência de um culto ordinário e começar a pensar a nossa relação com Deus do ponto de vista de relação extraordinária. O texto nos apresenta 3 personagens principais. Quem são eles? Jesus, o fariseu e uma mulher que omitiu o seu nome, que omitiu sua história, que menosprezou, não tinha significância nenhuma. Mulher pecadora, apresentada não pelo fato de ser mulher, mas apresentada pelo que as pessoas viam, percebiam nela, pecadora. E vamos perceber que o fato do texto repetir e enfatizar o fariseu, o texto estava indicando para a gente alguma coisa. E eu queria fazer vocês pensar nessa noite, e até para compreender a dimensão desse texto, no judaísmo da época de Jesus, do século I de nossa era, o judaísmo era composto de diversas correntes ideológicas. Tinha diversas facções que constituíam o judaísmo na época. Uma era o fariseu. O fariseu era aquele que era responsável pela manutenção das leis, dos escribas. Saía dessa ramificação dos fariseus. Os fariseus foram eles quem criaram, por exemplo, as sinagogas, para a difusão do conhecimento e para a memória da história do povo judeu. O fariseu era o maior partido do judaísmo, é mais popular, estava no meio do povo. Eles tinham um marketing muito forte das suas ações, das suas filantropias. Mas também existia um outro segmento, outra facção, de nome saduceus. A Bíblia fala sobre eles também. Os saduceus era a elite religiosa e política dos judeus. Era dos saduceus que saíam os sumos sacerdotes, não saía dos fariseus. Tinha uma briga entre eles religiosa. Os saduceus eram materialistas por natureza. Eles não acreditavam em Deus, curiosamente falando, não acreditavam no inferno, não acreditavam em nada após morte. Eles eram materialistas. Eles detinham poder político, econômico e religioso, apenas para isso. Tinha outra corrente também que Jesus Cristo vai se relacionar com ela, chamada Zelote. Os Zelotes era a facção uma das mais radicais do judaísmo. Era um pessoal meio de esquerda. Lembra desse pensamento de esquerda? Que defende com mais radicalismo a Bíblia, as leis, o próprio judaísmo, a independência, resistência contra o Império Romano que ocupava o povo judeu, escravizava o povo judeu. Então os zelotes, eles eram mais conservadores no sentido de manter a independência e a autonomia do povo judeu e da Bíblia.
E dentro dos zelotes ainda tinha outra facção chamada sicários. Os sicários eram mais radicais do que os zelotes, como fosse os xiitas de hoje. Para que os irmãos tenham uma ideia, os sicários, eles andavam com uma adaga, um punhal, uma faca do lado, e eles cometiam atos de terrorismo naquela época. Eles eram tão radicais contra os romanos que eles matavam a autoridade romana em ato de terrorismo, porque eles acreditavam que o sacrifício próprio aproximava o homem de Deus. E a última, para não cansar bastante, eram os essênios. Os essênios era a corrente que vivia uma apatia completa pela política, pelo social, pelo religioso. Os essênios preferiam viver a espiritualidade nas montanhas de Israel, nas cavernas. Eles não se misturavam com a política nem com a religião da época. Inclusive teve um dos essênios que veio no deserto vestido de peles de camelo, anunciando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista era um essênio. Essas correntes disputavam politicamente e religiosamente aquele momento, e o fariseu era o mais próximo do povo. E quando o fariseu chama Jesus, ele mobiliza toda uma cidade, porque o fariseu, o partido mais popular do judaísmo, vai receber o Messias, aquele que está pregando, inclusive contra a própria religião. Havia uma expectativa muito grande nesse povo. E daí nós vamos pensar como que vai se desenrolar esse enredo, essa narrativa. Para isso eu quero que os irmãos pensem comigo que o culto, ele se dá fundamentalmente em 3 dimensões. Há 3 dimensões em que o culto se dá. Uma dimensão pública, a dimensão religiosa, essa dimensão aqui, que nós podemos chamar de dimensão pública. Um culto da visibilidade, um culto onde todo mundo pode se manifestar. É um culto onde predomina a superficialidade das relações, porque por mais que a gente se esforce, dificilmente nós conhecemos a fundo um ou outro. O conhecimento que nós temos de um ou outro é a superficialidade. O culto público ainda é permeado por personas, por performance, por máscaras, por papéis. É o visível, é aquilo que eu quero apresentar muitas das vezes não para Deus, mas para outras pessoas. Era o que acontecia no pátio do tabernáculo do Velho Testamento. O culto público. E nós podemos inferir do texto que o fariseu, nessa dimensão do culto, como era típico do fariseu, ele seguia o protocolo de convidar Jesus, de chamar Vossa Excelência, de usar aquelas formalidades políticas para enaltecer Jesus, para convencê-lo da sua importância de ir na casa dele. Publicamente eles sempre eram muito formais, porque eles queriam dar uma mensagem para a população. Essa dimensão é uma dimensão superficial do culto. E a segunda dimensão do culto, ela acontece em casa. É uma dimensão mais privada. E em casa, muitas das pessoas, muito daquilo que a gente mascara publicamente, em casas, essas coisas são reveladas. Se a gente quer conhecer de fato quem é a pessoa, a gente vai ter que ir para a casa dela, conviver com ela. Porque é em casa que nós sabemos como que o esposo trata a esposa. Não é aqui na igreja. Nesse culto aqui, cada um pega na mão, faz um carinho, a gente acha que eles estão amando eternamente.
Mas é no culto em casa que nós vamos ver como um trata o outro, como o outro trata um. É no culto em casa que nós vamos ver como o filho trata o pai e como o pai trata o filho. Em casa, meus amados, as camadas de censura, de formalidade, de convenções caem e se revela algo mais original em nossas relações. Por isso que a instância mais valorizada do judaísmo era o culto nas casas, era o encontro nas casas, e Jesus gostava muito de ir nas casas. E o texto nos apresenta como que isso foi verdade na vida de Simão, porque ao receber Jesus em casa, ele começou a revelar quem ele era, um sujeito totalmente relaxado com as formalidades, um sujeito totalmente sem cuidado com as pequenas coisas que faziam parte da própria cultura deles. Agora é nós. Jesus está na minha casa, agora é do meu jeito. Não recebeu Jesus com ósculo, não colocou os seus empregados para lavar os pés de Jesus, não pegou lá o seu azeite e colocou na cabeça de Jesus, que é costume. Apenas senta aí, Jesus, fica à vontade, estamos em casa. Aqui não precisa daquelas formalidades lá fora, lá é só para as pessoas verem. Aqui é do nosso jeito. Essa dimensão do culto, ela revela algo que não se revela nessa dimensão de culto. Mas ainda existe uma terceira dimensão de culto, que ela é mais profunda, que ela vai para além da relação em casa, ela acontece no coração. Porque mesmo em casa, André, ainda dá para disfarçar bastante coisa em casa, não dá? Dá para disfarçar intenções, alguns pensamentos, algumas ideias que eu não quero falar, mas não falta formalidade também em casa. Mas no coração eu formalizo, no coração eu desejo, no coração eu tenho uma intenção verdadeira daquele sorriso, daquela palavra, daquele gesto. No coração é a dimensão mais autêntica do culto. Foi por isso que Davi, no Salmo 139, ele olha para Deus, reconhecendo a sua grandeza, sua soberania. Ele fala: deixa eu começar pela dimensão mais profunda, porque diante dele não adianta fazer gracinha, diante dele não adianta colocar máscara, porque ele não vê como vê os homens. A aparência é para enganar os homens, mas diante dele não. Ele começa: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Pai, a intenção. Eu não quero que tenha nenhuma intenção contra a tua vontade no meu coração. Eu não quero que tenha nenhum caminho no meu coração contra os teus caminhos. E é lá que eu quero a tua intervenção, porque é lá que eu quero estabelecer um altar para te adorar verdadeiramente. Então vamos começar lá. Sonda-me, porque eu sei, Senhor, eu sei que antes de surgir uma palavra na minha boca, antes de eu se manifestar, de eu pregar, de eu cantar, de eu gritar, antes, Senhor, tudo sabes. Tu tudo sabes. Tu esquadrinhas os meus pensamentos. E muito antes disso, antes de eu ser formado, e quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, o Senhor estava lá tecendo nas profundezas. Então, por isso que a gente consegue compreender porque que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. O grau de autenticidade que esse servo tinha, o grau de intimidade que ele tinha. Pecador como qualquer um de nós, irmãos, porque ele viu na prática, sentiu na pele
quando ele agiu de maneira categórica e política, no caso de Urias, e o que aconteceu com Deus, porque Deus viu a intenção. O Natã talvez não entendia as coisas, nem Urias, mas Deus viu a maquinação, Deus viu o processo da sua ação. E ele sabe que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. É melhor, porque Deus é misericordioso, mesmo sendo maus, pecador, com maquinações, mesmo assim as misericórdias do Senhor ainda nos cobrem. A graça do Senhor ainda nos dá uma segunda chance. Amém, amados? A graça do Senhor ainda nos aprova para continuarmos de pé na sua presença. Nessa dimensão de culto, amados, é a dimensão autêntica. O culto extraordinário é autêntico por natureza. Quando Jesus tem aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ela veio para Jesus falando assim: mas dizem que tem que adorar lá, outros dizem que tem que adorar aqui. Aonde acontece o culto? Jesus fala: nem lá nem aqui. Você está super enganado. O culto acontece aqui. Aleluia. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura adoradores dessa natureza. O Pai procura. Ele não está procurando alguém que vai adorar lá, pular, rodar, né? Ele está procurando alguém que adore em espírito e em verdade. Amados, um culto extraordinário produz resultados extraordinários. Jesus, ele foi talvez para mais um jantar, mais um almoço, mais uma festa. Ia lá comer, beber, bater um papo, contar uma piadinha da época, né? Todo mundo dava uma risada, todo mundo junto ali e ia embora. Ele é muito convidado para jantar e almoçar. Ele era chamado de comelão, por exemplo. Mas algo extraordinário, fez algo extraordinário acontecer. Amados, se a gente quer uma ação extraordinária de Deus em nossas vidas, nós temos que agir de maneira extraordinária. Porque se nós queremos resultados diferentes, nós temos que agir diferentes. Agir diferentes. Percebam, aquela mulher, inclusive a música que cantou sobre ela, ela queria algo extraordinário no meio daquela multidão e se esforçou. Ela fez algo que poucos fariam, quebrando todos os protocolos. Alcançou as vestes, a orla das vestes de Jesus. Amados, quando nós fazemos algo extraordinário, a Bíblia nos ensina, algo extraordinário de Deus sai para corresponder à expectativa do nosso coração. Naquele caso, ela queria a cura do seu fluxo de sangue. No outro caso de extraordinário, Zaqueu subiu numa árvore. Um publicano, um cobrador de impostos. Ele quebrou o protocolo. Ele fez algo que na posição dele, aquele Nicodemos não teve coragem de fazer. Foi à noite por conta da formalidade. Queria manter o protocolo. Não fez publicamente. Zaqueu precisava de algo extraordinário de Deus e falou: se tiver que fazer, eu vou fazer algo extraordinário nessa noite.
Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu não estou preocupado com a opinião de ninguém. Eu não estou preocupado com protocolo, convenções. Eu quero algo extraordinário de Deus hoje. Ele fez algo extraordinário. E a resposta de Deus para um culto extraordinário é automática. E aqui, essa mulher, anônima, apresentada de uma forma tão depreciada, como a pecadora, que dá a entender que ela tinha uma vida de prostituição. Alguns comentadores falam isso. Senhor, um culto que não teve uma única palavra, não teve um único cântico, um culto silencioso, um culto silencioso, algo que se derramou nos pés de Jesus, e Deus viu algo extraordinário acontecendo. E ela foi atrás de alguma coisa. Ela não pediu nada. O texto fala que ela não pediu nada, uma que ela não poderia nem estar lá. Ela não pediu nada. Mas Deus sabia o que ela precisava. Porque o culto extraordinário revela a nossa necessidade também para Deus. Porque eu não preciso falar publicamente para a igreja, mas aquele que sonda os corações, ele sabe o que nós precisamos. Ele responde de maneira extraordinária, que confunde as pessoas. Aquela mulher queria algo. Ela queria perdão para se livrar daquela culpa, daqueles preconceitos. Talvez o maior mal na vida dela era aquela vida que todo mundo olhava para ela e falava assim: uma prostituta, uma mulher que não vale nada. Amados, onde abundou o pecado, Simão, ele esqueceu que na mesa estava o credor, e Jesus enquadra ele. Eu acho que ele nem percebeu que se tratava dele, estava falando a história. Que ele se achava tão santo, tão puro, que o dedo dele era sempre para apontar a outra. Olha, a pecadora. Inclusive no seu coração ele falava até mal de Jesus. Ah, se isso aí fosse profeta, hein? Ainda bem que eu não dei um tratamento especial para ele, porque se eu tivesse dado, teria me decepcionado, porque isso aí não é profeta. É um convidadozinho aí como qualquer um outro. Porque se ele fosse um mínimo igual eu, já teria percebido quem é essa mulher. Aí Jesus fala: Simão, o credor tinha 2 servos que deviam para ele. Um devia 500, outro 50. Colocando Simão num lado da balança e a mulher no outro lado da balança. Mas os dois não tinham como pagar, porque a nossa dívida ninguém paga, não tem preço. Mas foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. O credor foi lá e colocou a sua própria vida como crédito no nosso lugar. E quitou a dívida dos dois. Os dois estão quitados. A minha graça cobriu os dois, ao mesmo tempo que a minha graça perdoa, alivia e salva, nivela todo mundo. Todos nós somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Todos pecadores. E Jesus olha para aquela mulher e fala: que coisa extraordinária que essa mulher fez. Que coisa extraordinária. Tem que sair virtude. De um culto extraordinário tem que sair virtude de Deus. Deus não se segura. A virtude sai naturalmente. Parece que se completa. E aquela mulher se derrama.
Pega o seu perfume valiosíssimo, caríssimo. Mas o que é caro? O que é caro diante de Deus? Ela derrama a essência daquele perfume, da adoração. Amados, se nós queremos algo extraordinário de Deus, nós temos que entender, nós temos que sair da mesa às vezes, ir para os pés. Nós percebemos que há muita disputa para ficar na mesa. Inclusive no meio dos discípulos de Jesus, muitos disputavam quem ia ficar à direita ou à esquerda. Mas nos pés de Jesus tem espaço para todos. Embaixo da mesa. Nos pés de Jesus. É reconhecendo, muito mais de reconhecer Ele como um mestre, como o próprio fariseu falou, um profeta. Reconhecer Ele como rei mesmo. Porque quando você está na presença do rei, amados, você não fica em pé na presença do rei. Na presença do rei você tem que se dobrar. Só fica em pé se o rei permitir. Tem que se dobrar. Se o rei estender o cedro, aí você se levanta. E ela reconheceu que estava diante não do Senhor dos Senhores, mas do Rei dos Reis. Daquele que tinha resposta para o seu problema. Daquele que tinha a solução imediata para a sua dor, para a sua aflição. E nessa noite, amado, para encerrar, Deus nos convida para pensar dessa forma. Para que a gente venha sair da dimensão superficial e mergulhar mais profundamente. Porque Deus tem algo extraordinário nos aguardando lá. Algo muito mais do que a gente pretende. Buscai primeiro essas coisas. As demais coisas que nós precisamos, Ele acrescentará. Não se preocupe com isso. Descanse no Senhor. Deleite nele. Deleite. E Ele realizará o desejo do teu coração. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para orar. Amém. Amados, as convenções, os protocolos, tem que dar satisfação que eles vão pensar de mim e de você. Isso é o parâmetro para você adorar a Deus, cultuar a Deus. Você já sentiu o desejo no teu coração de fazer algo extraordinário e ficou com medo? Ixi, o que eles vão pensar de mim? Então Deus está nos convidando essa noite. A presença dele está aqui no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele foi morto, mas ressuscitou e vive. Está no nosso meio. Aquela mulher quebrou o vaso de alabastro, derramou um perfume caríssimo. Nós podemos se colocar metaforicamente naquele vaso, quebrar-se, deixar a nossa essência fluir naturalmente na presença dele. Porque um coração contrito e quebrantado, não despreza o Senhor. Amém, Jesus.